Quando o conflito entre Rússia e Ucrânia começou há 4 anos, poucos previram que seria a guerra mais sangrenta da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Os números revelam um quadro impressionante de perdas humanas dos dois lados. No início de 2026, estima-se que o número combinado de baixas para ambas as nações se aproxime de 2 milhões de pessoas. Isso não é um erro de digitação. 2 milhões de soldados mortos, feridos ou desaparecidos em uma guerra que muitos pensavam que duraria poucos dias. Mas o número real de mortos pode ser ainda maior. Então, por que é tão difícil determinar os números reais? Bem, vamos começar do começo. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, tanto Moscou quanto Kiev ficaram de boca fechada sobre suas perdas. A Rússia caracterizou a operação como uma operação militar especial e insistiu que as baixas eram mínimas. A Ucrânia, lutando por sua sobrevivência, tinha motivos para manter seus números em segredo e evitar desmoralizar sua população e forças armadas. No final de 2022, as agências de inteligência ocidentais começaram a divulgar estimativas que chocaram muitos observadores. Os Estados Unidos avaliaram que a Rússia sofreu entre 100 mil e 120 mil baixas apenas nos primeiros 10 meses de combate, incluindo mortos e feridos. As perdas da Ucrânia foram estimadas como semelhantes no período, números não vistos em conflitos europeus desde as grandes batalhas da Segunda Guerra Mundial. Mas 2023 se mostraria ainda mais mortal. À medida que a guerra se transformou em uma luta de desgaste, as taxas de baixas na verdade aumentaram. O Ministério da Defesa britânico estimou, no início de 2023, que a Rússia estava perdendo cerca de 700 soldados por dia, algo entre 200 e 300 a mais do que em 2022. Isso equivale a um batalhão adicional sendo eliminado a cada 3 ou 4 dias. Em meados de 2023, autoridades dos Estados Unidos estimavam que o número combinado de baixas dos dois lados já havia ultrapassado 500 mil pessoas. 500 mil de seres humanos foram mortos ou feridos em pouco mais de um ano de combates. A batalha por Bakhmut sozinha, que ocorreu de agosto de 2022 até maio de 2023, é o exemplo perfeito de quanta morte houve nesse conflito. Os mercenários do grupo Wagner da Rússia, muitos recrutados em prisões, foram enviados em ondas para sobrecarregar as posições ucranianas. A tática acabou funcionando, mas a um custo horrível. Estimativas conservadoras indicam que a Rússia perdeu mais de 20 mil homens para capturar uma única cidade de valor estratégico limitado. Então veio 2024 e o derramamento de sangue se intensificou ainda mais. A Rússia passou a adotar o que analistas militares chamam de táticas de moedor de carne. Pequenos grupos de soldados mal treinados são enviados para avançar e sondar as defesas ucranianas, atraindo fogo e revelando posições. Artilharia e drones bombardeiam essas posições antes do avanço da próxima onda de infantaria. Era brutalmente eficaz para identificar alvos, mas consumia ao efetivo russa em um ritmo alarmante. Em abril de 2025, o então comandante supremo aliado da Europa, general Christopher Cavoli, estimou que a Rússia já havia tido mais de 790 mil mortos ou feridos. O Ministério da Defesa britânico colocou o número ainda mais alto, com mais de 1 milhão de baixas até junho de 2025. A discrepância nessas estimativas se deve aos inúmeros desafios para rastrear as baixas. Nenhum dos lados quer fornecer informações precisas, e metodologias distintas trazem resultados variados. As perdas da Ucrânia, embora menores em números absolutos, foram proporcionalmente mais devastadoras devido à sua população e forças armadas reduzidas. O presidente Zelensky afirmou em fevereiro de 2025 que mais de 46 mil soldados ucranianos haviam sido mortos, com 380 mil feridos. No entanto, ele observou que aproximadamente metade dos feridos se recuperou e retornou ao serviço ativo, o que complicou ainda mais a contagem de baixas. Agora estamos em 2026, 4 anos completos de conflito, e os números se tornaram realmente astronômicos. De acordo com uma análise abrangente publicada pelo Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, ou CSIS, no final de janeiro de 2026, a Rússia sofreu aproximadamente 1,2 milhão de baixas desde fevereiro de 2022. Isso inclui entre 275 mil e 325 mil mortos em combate. Só em 2025, a Rússia perdeu cerca de 415 mil soldados, com uma média de quase 35 mil baixas por mês.
Dezembro de 2024 foi, na verdade, o mês mais mortal para a Rússia em toda a guerra, com uma média de 1.570 baixas por dia. O total de baixas da Ucrânia é estimado entre 500 mil e 600 mil, com 100 mil a 140 mil mortos. Isso significa que o número total de mortos e feridos para ambas as nações está girando em torno de 1,8 milhão de pessoas. No ritmo atual, o CSIS prevê que esse número ultrapassará 2 milhões até a primavera de 2026. Para colocar esses números em perspectiva, as fatalidades russas no campo de batalha na Ucrânia são mais de 17 vezes maiores do que as perdas soviéticas no Afeganistão durante toda a década de 1980. Elas superam em 11 vezes as baixas russas nas duas guerras da Chechênia juntas. A Rússia perdeu mais soldados na Ucrânia do que em todos os conflitos juntos desde a Segunda Guerra Mundial. E nenhuma grande potência sofreu números de baixas sequer próximos a esses em qualquer guerra desde 1945, mas é aqui que as coisas ficam nebulosas. Essas são apenas estimativas, não números confirmados, por um motivo. Rússia e Ucrânia têm fortes incentivos para manipular a narrativa sobre as baixas. A Rússia quer convencer sua população de que a operação militar especial está indo conforme o planejado e que as perdas são aceitáveis. A Ucrânia precisa manter o apoio ocidental e a moral interna, gerenciando com cuidado as informações sobre suas perdas. A abordagem da Rússia tem sido a supressão sistemática. O Kremlin classifica todos os dados de baixas militares como segredos de Estado. Jornalistas independentes que relatam as perdas podem receber até 15 anos de prisão. Até mesmo usar a palavra guerra em vez de operação militar especial pode resultar em processo judicial. Grandes veículos de mídia independente como a Echo de Moscou e a TV Rain foram fechados no início do conflito. As leis de agente estrangeiro praticamente silenciaram o jornalismo investigativo. O governo russo controla a narrativa por meio da mídia estatal e de extensas redes de bots. Eles frequentemente exageram o número de baixas ucranianas enquanto subnotificam drasticamente as suas próprias. Por exemplo, em dezembro de 2024, uma fonte do Ministério da Defesa da Rússia afirmou que a Ucrânia havia sofrido quase 1 milhão de baixas, enquanto a própria Rússia teria perdido apenas uma fração desse número. Essas alegações são falsas e mostram como a Rússia ignora a verdade por ganhos políticos. O presidente Vladimir Putin apresentou a guerra como uma continuação da Grande Guerra Patriótica contra a Alemanha nazista, aproveitando o trauma histórico para justificar as perdas atuais. Essa narrativa ressoa com muitos russos que se lembram dos 27 milhões de cidadãos soviéticos que morreram derrotando Hitler. Se seus avós puderam suportar aquelas perdas para derrotar o fascismo, então, pela lógica de Putin, a Rússia moderna pode aceitar baixas para derrotar os nazistas ucranianos. O Kremlin também gasta somas enormes em pagamentos de compensação às famílias dos soldados mortos e feridos. Só em 2024, a Rússia destinou mais de 1,2 trilhão de rublos, cerca de 15,3 bilhões de dólares para esses pagamentos. Isso serve a um duplo propósito. Isso fornece apoio financeiro às famílias que poderiam protestar contra a guerra e permite ao governo monitorar as baixas, mantendo esses dados ocultos do público. A abordagem da Ucrânia é mais sutil. Kiev inicialmente manteve os números de baixas sob controle rigoroso para evitar que a Rússia obtivesse vantagens de inteligência. Porém, com o prolongamento da guerra, a Ucrânia se viu em uma posição difícil. Ela precisava demonstrar aos aliados ocidentais que estava usando as armas doadas de forma eficaz, o que significava divulgar as baixas russas. Ao mesmo tempo, revelar abertamente suas próprias perdas poderia prejudicar o recrutamento e o apoio público. Autoridades ucranianas foram acusadas de inflar o número de baixas russas para mostrar sucesso no campo de batalha. Os dados diários do Estado-Maior ucraniano indicam consistentemente perdas russas maiores do que a maioria das agências de inteligência ocidentais considera plausível. Por exemplo, a Ucrânia afirmou que a Rússia perdeu mais de 1.247.000 soldados até o final de dezembro de 2025, um número que está alinhado com algumas estimativas ocidentais, mas pode incluir soldados feridos que retornaram ao serviço várias vezes. O presidente ucraniano Vladimir Zelensky tem sido cauteloso ao divulgar os números de baixas ucranianas. Ele esperou até fevereiro de 2024, 2 anos após o início da guerra, antes de declarar publicamente que 31.000 soldados ucranianos haviam sido mortos. Ainda assim, muitos analistas acham que esse número foi significativamente subestimado.
Quando ele atualizou o número para 46 mil mortos em fevereiro de 2025, ainda parecia conservador em comparação com as estimativas da inteligência ocidental. A verdade é que contar com precisão as baixas em guerras modernas é extraordinariamente difícil. Soldados desaparecem e podem ser prisioneiros, desertores ou mortos em combate com seus corpos nunca recuperados. Soldados feridos podem retornar ao serviço várias vezes, tornando incerto se devem ser contados como uma baixa ou várias. O recrutamento de prisioneiros pela Rússia complica ainda mais, pois esses soldados frequentemente não têm documentação adequada. Esforços de verificação independente tentaram preencher essa lacuna. A Mediazona, trabalhando com o serviço russo da BBC e uma equipe de voluntários, compilou uma lista nominal de militares russos mortos vasculhando postagens em redes sociais, reportagens da mídia local e sites do governo. Em 13 de janeiro de 2026, eles haviam confirmado 163.606 mortes de russos pelo nome. Mas eles reconheceram abertamente que isso representa apenas uma fração das perdas totais, já que muitas famílias nunca anunciaram publicamente as mortes, e as autoridades russas trabalharam ativamente para suprimir essas informações. A revelação mais preocupante veio no final de 2025, quando veio à tona que os tribunais russos estavam movendo dezenas de milhares de processos para declarar soldados como desaparecidos ou mortos. No início de dezembro de 2025, a Mediazona havia identificado aproximadamente 88 mil desses processos judiciais. Então, em 26 de dezembro de 2025, os tribunais russos começaram a excluir sistematicamente esses registros dos bancos de dados públicos. O ministro da Defesa, Andrei Belousov, revelou inadvertidamente a dimensão do problema ao afirmar que 48% do total de pessoas desaparecidas, ou seja, uma em cada duas pessoas, havia sido encontrada. Se cerca de 90 mil processos judiciais equivalem à metade dos soldados desaparecidos, isso indica pelo menos 180 mil corpos ainda não recuperados nos campos de batalha ucranianos. Mas se a Rússia está perdendo soldados nesse ritmo catastrófico, de onde estão vindo todos esses homens? Antes de nos aprofundarmos nisso, lembre-se que o Show Militar publica novos vídeos diariamente. Então, se você gosta de análises aprofundadas como esta, não se esqueça de se inscrever no canal. Agora, para entender a verdadeira dimensão das baixas, precisamos olhar para os números antes e depois, o que revela algo praticamente único neste conflito. A Rússia basicamente esgotou toda a sua força militar profissional de antes da guerra e passou a ser um exército de mobilização em massa. Quando a Rússia iniciou sua invasão em fevereiro de 2022, ela mobilizou cerca de 190 mil soldados. Esses deveriam ser os melhores da Rússia. Soldados profissionais contratados, unidades aerotransportadas de elite, forças especiais Spetsnaz. O plano era avançar rapidamente para tomar Kiev e decapitar o governo ucraniano em poucos dias ou semanas. Bem, nós sabemos como isso acabou. Em meados de 2022, Putin poderia admitir a derrota ou dobrar a aposta. Ele escolheu a segunda opção. Em setembro de 2022, a Rússia anunciou uma mobilização parcial de 300 mil reservistas. Na prática, essa mobilização atingiu desproporcionalmente as minorias étnicas e homens das regiões mais pobres da Rússia, do Extremo Oriente, da Sibéria e do norte do Cáucaso. Os grupos minoritários acabaram sofrendo taxas de baixas muito superiores à sua porcentagem na população. Mas nem mesmo 300 mil novos soldados foram suficientes para substituir as perdas. Então, a Rússia recorreu a medidas cada vez mais desesperadas. Presos, até assassinos e estupradores condenados, receberam a oferta de liberdade em troca de 6 meses de combate. O grupo Wagner recrutou sozinho mais de 48 mil condenados das prisões russas, muitos dos quais foram enviados para o moedor de carne em Bakhmut. Sobreviventes dos contratos retornaram como heróis, mas muitos cometeram novos crimes e se alistaram novamente para evitar punição. Em 2024, a Rússia havia criado o que equivale a uma economia de guerra permanente, centrada no recrutamento. Governos regionais disputam para cumprir cotas mensais de recrutamento, oferecendo bônus de alistamento de até $40 mil em algumas áreas. Esse é um valor que muda vidas em regiões onde os salários mensais médios giram em torno de $500. Para muitos russos, especialmente aqueles de áreas economicamente deprimidas, o serviço militar se tornou o único caminho para a estabilidade financeira. De acordo com números oficiais russos, as Forças Armadas recrutaram 540 mil novos soldados contratados em 2023 e outros 427 mil em 2024.
Em 2025, esse número caiu para aproximadamente 417 mil. Mas esses não são os soldados profissionais que a Rússia enviou em fevereiro de 2022. A maioria recebe só 3 a 4 semanas de treinamento básico antes de ir para a linha de frente. Eles aprendem a operar em campos de batalha modernos cheios de drones sob fogo real, não em ambientes de treinamento controlados. Essa diferença de qualidade e experiência está custando a guerra à Rússia. O exército de antes da guerra tinha oficiais subalternos que entendiam de operações de armas combinadas, o uso adequado de apoio de artilharia e como coordenar forças aéreas e terrestres. Muitos deles agora estão mortos, considerando que cerca de 6.500 oficiais russos foram confirmados como mortos, sendo mais da metade oficiais subalternos, tenentes, primeiros tenentes e capitães. Novos oficiais estão sendo apressados em programas de treinamento abreviados, muitas vezes com apenas 2 meses de treinamento antes de assumirem o comando das tropas. Eles aprendem na prática, e seus soldados pagam pela inexperiência. O resultado é um exército russo que não se parece em nada com a força que invadiu a Ucrânia em 2022. É maior em números absolutos, já que Putin afirma ter 700 mil soldados na Ucrânia no final de 2025, mas está qualitativamente degradado. As unidades dependem da força bruta e da superioridade numérica, em vez de sofisticação tática. O apoio de artilharia se tornou menos preciso. As comunicações são frequentemente comprometidas e a logística segue como fraqueza persistente. A inteligência dos Estados Unidos estima que a Rússia está recrutando aproximadamente de 30 mil a 40 mil novos soldados por mês desde o início de 2026. Isso é apenas o suficiente para substituir as perdas e manter as operações atuais. Não é suficiente para apoiar grandes rupturas ofensivas ou avanços rápidos. A Rússia está basicamente em uma espiral mortal de recrutamento, onde precisa constantemente repor suas forças apenas para manter o status quo. Além dos problemas da Rússia, há a questão dos equipamentos. Embora Moscou tenha conseguido manter um fornecimento constante de equipamentos básicos como fuzis e uniformes, armamentos pesados estão se tornando cada vez mais escassos. De acordo com várias avaliações de inteligência ocidentais, a Rússia perdeu mais de 4.300 tanques de batalha principais até o final de 2025, mais do que todo o seu estoque ativo antes da guerra. Ela foi forçada a reativar tanques T-55 e T-62 da era soviética que estavam em estoque de longo prazo, alguns deles datando da década de 1960. Esses tanques antigos estão sendo tripulados por recrutas treinados às pressas e enviados para o combate contra armas antitanque modernas ucranianas. Os resultados são previsíveis. A capacidade de fabricação da Rússia não consegue produzir novos tanques de batalha principais rápido o suficiente para substituir as perdas no campo de batalha. A maioria dos novos tanques que entram em serviço são, na verdade, veículos de décadas atrás, retirados do armazenamento, reformados e enviados para a linha de frente. O padrão se repete para veículos de combate de infantaria, artilharia e blindados de transporte de pessoal. Analistas de inteligência ocidentais preveem que, até o final de 2026 ou início de 2027, a Rússia enfrentará uma escassez crítica de veículos blindados se o atual ritmo de perdas continuar. Por que, mesmo com tantos problemas, as forças armadas da Rússia ainda não colapsaram? E por que, mesmo tendo mais que o dobro de baixas que a Ucrânia, a Rússia ainda conquista territórios? A resposta se resume a matemática simples e geografia estratégica. A Rússia tem uma população de aproximadamente 144 milhões de pessoas comparada aos 37 milhões da Ucrânia antes da guerra. Isso é quase uma vantagem de 4-1 em números brutos. A Rússia tem aproximadamente 18,9 milhões de homens em idade militar entre 20 e 39 anos, comparado aos 5 milhões da Ucrânia na mesma faixa etária. Apesar das pesadas baixas, a Rússia pode teoricamente manter uma guerra de atrito por mais tempo que a Ucrânia. Cada soldado ucraniano morto ou ferido é proporcionalmente mais prejudicial à capacidade de combate da Ucrânia do que um soldado russo é para a Rússia. A Rússia tem aproveitado isso ao sacrificar seus soldados em troca de ganhos territoriais incrementais. Desde que tomou a iniciativa no início de 2024, o CSIS estimou que as forças russas avançaram a uma média de 15 a 60 metros por dia nas principais ofensivas. Isso é mais lento do que a Batalha do Somme na Primeira Guerra Mundial, uma das campanhas mais sangrentas da história. A Rússia não precisa avançar rápido, só resistir mais que a Ucrânia. Quanto mais a guerra dura, mais a Ucrânia perde seu limitado contingente de soldados.
cada perda ucraniana é mais difícil de repor que uma russa. Moscou aposta que, eventualmente, a Ucrânia ficará sem soldados dispostos a lutar, ou o apoio do Ocidente vai enfraquecer, ou ambos. No entanto, a suposta vantagem da Rússia em efetivo não se traduziu em sucesso no campo de batalha da forma que os generais de Putin anteciparam, e há várias razões para isso. Primeiro, a estratégia de defesa em profundidade da Ucrânia provou ser extraordinariamente eficaz em multiplicar as baixas russas. As forças ucranianas criaram sistemas de trincheiras, obstáculos antitanque e minas que direcionam os russos para zonas de morte. Quando a infantaria russa tenta atacar essas posições, é atingida por artilharia, morteiros e cada vez mais por enxames de drones FPV que realizam ataques precisos em soldados individuais. A saturação do campo de batalha por drones também mudou fundamentalmente o cálculo da guerra. A 16 quilômetros da linha de frente, o tráfego de veículos tornou-se quase suicida devido à vigilância constante dos drones. Em segundo lugar, a estrutura de comando centralizada da Rússia mostrou-se catastroficamente inflexível. Os comandantes locais não podem ajustar táticas sem aprovação do quartel-general, causando atrasos explorados implacavelmente pelas forças ucranianas. Quando as unidades russas recebem permissão para mudar sua abordagem, os defensores ucranianos já se adaptaram. Em terceiro lugar, os sistemas logísticos da Rússia continuam fundamentalmente falhos. A munição chega, o combustível acaba chegando, mas a coordenação entre as unidades é ruim. O apoio de artilharia costuma ser mal sincronizado com os avanços da infantaria, e o apoio aéreo, quando ocorre, não é integrado de forma eficaz às operações terrestres. A competência de armas combinadas que a doutrina russa supostamente enfatiza em grande parte não se materializou. Quarto, o moral é um problema persistente. Soldados recrutados com bônus em dinheiro e enviados às pressas para a linha de frente com treinamento mínimo não lutam com as mesmas motivações que os ucranianos defendendo sua pátria. As unidades russas sofreram com rendições em massa, especialmente durante a incursão da Ucrânia no Oblast de Kursk, onde mais de 1.000 soldados russos foram capturados nos primeiros meses das operações. A ofensiva de Kursk ilustra o quão mal a Rússia tem se saído quando se trata de estratégia e logística significativas. Quando a Ucrânia invadiu o território russo em agosto de 2024, a Rússia levou mais de um mês para organizar um contra-ataque. Moscou precisou retirar tropas de outros setores da linha de frente, gerando vulnerabilidades temporárias exploradas pela Ucrânia. A Rússia chegou a recorrer ao envio de aproximadamente 11.000 soldados norte-coreanos para ajudar a retomar seu próprio território. O problema fundamental é que a Rússia está travando uma guerra de atrito do século XX em um campo de batalha do século XXI. Suas vantagens em efetivo e capacidade industrial estão sendo sistematicamente anuladas pela inovação tática ucraniana, pelo apoio tecnológico ocidental e pela revolução na guerra com drones. A Ucrânia, apesar de ter muito menos soldados e menos equipamentos, tem superado consistentemente seu oponente maior em inovação. As forças ucranianas inovaram ao usar drones comerciais adaptados para fins militares e criaram sistemas de guerra eletrônica que corrompem sinais de navegação russos. Aprimoraram drones com fibra óptica imunes a interferências e transformaram eletrônicos de consumo em armas guiadas de precisão. Ao mesmo tempo, a Rússia está se tornando uma potência de segundo escalão, mesmo enquanto se exaure tentando conquistar um vizinho. Sua economia está sob forte pressão, a indústria está em declínio, a inflação continua teimosamente alta. O crescimento econômico desacelerou para 0,6% em 2025. A indústria de defesa enfrenta grave escassez de componentes, antes importados do Ocidente, devido às sanções. O verdadeiro número de mortos da guerra na Ucrânia é o apagamento de futuros, a destruição de potencial e a cicatriz permanente em duas nações. Se o número final for 1,5 milhão, 2 milhões ou mais, cada número representa um ser humano que nunca mais voltará para casa. Esse é o verdadeiro custo dessa guerra, e é um preço que tanto a Rússia quanto a Ucrânia continuam pagando todos os dias. Obrigado por assistir. Para saber como a Rússia mudou desde o início da invasão, veja este vídeo. Para acompanhar o conflito Rússia-Ucrânia e a geopolítica global, inscreva-se no The Military Show e receba atualizações diárias.